Olá! Olha só, a gente mal começou a se acostumar com o 5G, né? E o papo no mundo da tecnologia já mudou. Já estão de olho lá na frente, numa revolução que promete ser ainda maior. E aí, o que vem depois? A resposta, claro, é o 6G. Mas ó, a grande sacada aqui é que não estamos falando só de mais velocidade não, hein? Hoje a gente vai mergulhar em como o Brasil está se mexendo para essa nova era da internet. Uma era que pode literalmente mudar o jogo de como a gente interage com tudo e com todo mundo. Então, para a gente começar, vamos deixar os termos técnicos um pouquinho de lado. Pensa comigo. Imagina um futuro em que aquela linha que separa o mundo físico do digital simplesmente se desfaz, sabe? O 6G, de novo, não é só sobre baixar um filme em um piscar de olhos. A ideia aqui é construir o que estão chamando de internet sensorial. É a tecnologia se integrando de verdade com os nossos sentidos. Pensa um pouco nisso. E se, em vez daquela telinha de sempre na videochamada, fosse possível conversar com um holograma 3D da pessoa, bem ali, no meio da sala? E olha, a promessa vai ainda mais longe. Imagina uma comunicação com percepção tátil. Um abraço virtual que pudesse, de alguma maneira, ser sentido de verdade, mesmo a quilômetros de distância. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Pois é, mas é exatamente para isso que a tecnologia está apontando. E essa nova realidade, ela se apoia em umas ideias que são realmente incríveis. A gente está falando dos gêmeos digitais. O que é isso? São réplicas virtuais perfeitinhas de objetos, de pessoas ou até de uma cidade inteira. E o mais doido é que elas interagem em tempo real com o mundo físico. Isso é a base para tudo aquilo que a gente falou. A internet sensorial, as cidades que se gerenciam sozinhas, é de verdade uma mudança total de paradigma. Muda tudo. Ok, depois de imaginar esse futuro todo, a pergunta que não quer calar é: mas afinal, o que é exatamente a tecnologia 6G? O que ela tem de tão diferente assim para conseguir fazer tudo isso acontecer? Bom, na sua essência, o 6G é a próxima evolução natural do 5G, só que a ambição aqui é outra, completamente outra. A gente não vai mais falar de uma internet que a gente acessa. A ideia é ter uma rede que está em todo lugar, tão fluida que ela nos envolve. Pensa numa malha inteligente, sabe? Conectando bilhões e bilhões de dispositivos de um jeito tão natural que a gente nem vai perceber que ela está ali. E olha, quando a gente fala em expandir as capacidades, o salto é de cair o queijo. Esse número aí, 100 vezes, representa o quanto a velocidade pode aumentar. O 6G pode chegar a picos de 1 terabit por segundo. Para ter uma noção do que é isso, seria o mesmo que baixar, sei lá, centenas de filmes em altíssima definição em 1 segundo. É até 100 vezes mais rápido do que o máximo que o 5G consegue sonhar em atingir. Agora, essa comparação aqui deixa bem claro o tamanho do pulo que a gente está dando. A velocidade máxima sai de gigabits e vai para terabits. E a latência, que é basicamente o tempo de resposta da rede, sabe? Ela cai de 1 milissegundo para menos de 1 microsegundo. Isso é uma resposta praticamente instantânea. E é essa combinação, essa velocidade absurda com essa latência quase zero, que abre a porta para aquelas aplicações que a gente viu lá no começo. Hologramas, gêmeos digitais, internet sensorial, tudo isso é simplesmente impossível com a tecnologia que a gente tem hoje. Certo, mas como isso é possível? Que mágica é essa? Bom, essa performance toda não aparece do nada, né? Ela se baseia numa arquitetura de rede totalmente nova, que é construída em cima de 4 pilares de tecnologia que são fundamentais. O primeiro pilar é a rede e a IA nativa. O que isso quer dizer? Que a inteligência artificial já nasce com ela, está no DNA da rede. Isso permite que ela se otimize e até se conserte sozinha. Segundo, computação de borda. Imagina os mini-cérebros espalhados por toda a rede, processando os dados bem pertinho de onde eles são criados. É isso que garante aquela resposta instantânea que a gente falou. Terceiro, ela foi pensada para uma internet das coisas massiva. É conectar tudo mesmo, desde a geladeira de casa até sensores lá no meio do campo na agricultura. E por último, a integração com redes de satélites, para criar uma cobertura 3D que funciona em qualquer canto do planeta. No meio do oceano, numa área de desastre, não importa. Tudo isso é fascinante, sem dúvida. Mas, e o Brasil no meio dessa história toda? Bom, a notícia boa é que o país não está só sentado assistindo a tudo isso acontecer, não. Pelo contrário, existe todo um movimento estratégico para a gente participar ativamente da construção desse futuro. E a abordagem brasileira para isso está bem focada em colaboração. A estratégia é juntar todo mundo, o conhecimento de ponta que vem das nossas universidades, a capacidade de inovar que está na indústria e o apoio do governo. A ideia é criar um ecossistema de pesquisa e desenvolvimento que seja realmente poderoso.
E olha, isso não é só conversa, já está acontecendo na prática. Já existe o Projeto Brasil 6G, tem o Centro de Pesquisa Smartness, que é uma parceria super importante da FAPESP com a Ericsson lá na Unicamp, e até cooperações internacionais, como com a Finlândia, que é um dos países líderes nesse assunto. E o grande objetivo disso tudo não é só pesquisar por pesquisar, sabe? É definir como o 6G pode de fato resolver problemas e criar oportunidades que são específicas aqui para o Brasil. E essa fala do Wilson Cardoso, da Abni, resume perfeitamente a visão do setor. A palavra que realmente diferencia o 6G não é só velocidade, como a gente já falou. A palavra-chave é inteligência. É uma rede que basicamente pensa e se adapta por conta própria. Ok, isso tudo nos leva a uma pergunta que é fundamental. Se o 6G é uma coisa lá para 2030, por que toda essa correria, todo esse esforço agora? A resposta está no tempo que as coisas levam para acontecer. O desenvolvimento de uma nova geração de rede, desde a ideia lá no laboratório até chegar no nosso bolso, leva mais ou menos uma década. E essa linha do tempo aqui mostra que a gente está exatamente na fase mais crítica de todas, a fase de pesquisa e de definir os padrões que o mundo inteiro vai usar. É agora que as regras do jogo do futuro estão sendo escritas. E isso levanta uma questão super importante. Poxa, com tanto desafio ainda para expandir o 5G pelo Brasil, parece até estranho, né? Gastar dinheiro e energia com uma coisa que só vai chegar em 2030. Mas a resposta para esse dilema é puramente estratégica. O ponto-chave é o seguinte: o investimento agora não é para instalar o 6G amanhã, é para garantir que o Brasil tenha a voz na criação dele. Pensa bem, se a gente esperar o 5G ficar pronto, o Brasil vai ser só mais um comprador de tecnologia. A gente vai ser forçado a adaptar soluções que foram pensadas para outras realidades e não para os nossos próprios problemas e oportunidades. No fim das contas, toda essa discussão sobre o 6G hoje se resume a essa escolha estratégica. Ao investir em pesquisa e desenvolvimento agora, o Brasil não está só apostando numa tecnologia. Está, na verdade, definindo qual vai ser o seu papel no mundo na próxima década. A pergunta que fica no ar é essa: o Brasil vai ser um criador ou apenas um consumidor do futuro? Um futuro que, aliás, está sendo construído neste exato momento. É algo para a gente pensar, e muito.